continuando com nossos estudos, que já iniciamos nos vídeos anteriores, já sabemos que o Sol representa a vida celeste, mecânica elétrica. Lembrando também que a água e a terra, essas duas partes, né, representa a vida no planeta, a parte do chão, vamos dizer assim, a mecânica magnética, certo? Essas duas mecânicas em conexão dão causa a tudo e a todos os feitos, inclusive as vidas ou microvidas do Sol para baixo, certo? Ou seja, no espaço, na água e na terra. Lembrando que essas duas energias eletromagnéticas são provenientes de uma parte do mundo eterno, que o racional superior dá o nome de planície racional, né? E da ação de uns tantos que resolveram por vontade própria, porque esses uns tantos tinham livre-arbítrio, tinham liberdade para fazer o que queriam, e aí resolveram esses, que inclusive somos nós, né, que estamos hoje vivendo como animais racionais, progredir nessa parte que se degenerou, certo? Esses uns tantos resolveram progredir na parte que se desmembrou do mundo racional, que é exatamente a planície racional, como já foi dito. Esses uns tantos que somos nós, também nos degeneramos e nos deformamos. Do mesmo jeito que a planície racional veio tomando forma diferente, veio se degenerando e veio se deformando, esses uns tantos também, nessa descida, né, nessa descida de categoria. Porque eram puros, limpos e perfeitos, e aí se deformaram e se tornaram, e se tornou o que somos hoje, né? Animais racionais, inclusive cheios de defeitos, né? A planície é justamente essa parte sólida e líquida, né? Essa parte, a matéria, a parte visível, palpável, né? A parte que podemos considerar como a parte magnética. E a parte que vinha progredindo em cima dessa parte magnética era esses instantes que degenerou-se, né? E das suas virtudes gerou a energia elétrica e desceu de categoria e se tornou o que nós já dissemos que é o que somos hoje. Então, podemos dizer que a parte fluídica é exatamente a ação desses uns tantos, né? O comando é energético, o comando inteligente, progredindo exatamente nessa parte, certo? Então, tudo é vibração. Esses polos opostos se completam e dessa relação sempre surge o quê? Surge um resultado, certo? E que os resultados sempre podem ser positivos ou negativos, dependendo da intensidade de frequência das energias, certo? Os processos são vibracionais, vibrações positivas e vibrações negativas. A vibração mais forte, ou seja, a vibração mais alta, é a que prevalece e gera. Ou seja, exemplo, se um ser vai ser formado, se ele tiver a vibração dele, a vibração dos dois que vai gerar aquele outro, se uma, vamos dizer, energia magnética for mais intensa, for mais forte, então o produto, o ser que vai ser gerado com mais energia magnética do que elétrica,
certo? É nesse sentido o resultado, né, dessa energia, certo? Então já sabemos que a energia racional é a energia da origem que deu causa a essa energia eletromagnética e que essas energias eletromagnéticas deu causa a outras energias, a diversos tipos de energia. E com esse processo de geração energética, o mesmo processo de fertilização, fecundação e concepção. Tudo se divide, se fragmenta, se degenera, se multiplica, se contrai, se expande, e é assim que acontece com o universo em geral, que está sempre vibrando, né? Se contraindo e se expandindo, se movimentando. Nada é estático, nada é parado nesse universo. Tudo se movimenta, se transforma, certo? Essas mutações já são retratadas pela própria ciência. E assim acontece, né? E assim acontece com as microvidas, os micro-organismos, inclusive os vegetais e animais. Resumindo, nada se perde, nada se cria, tudo vibra e se transforma de uma forma de vida vibratória, né, para outra forma. Uma composição dá causa a várias composições. Um conjunto forma vários conjuntos. Exemplo, um homem e uma mulher. Um polo magnético com o polo elétrico. Eles se relacionam e daí geram vários outros corpos que também têm função elétrica e magnética, né, de gerar outros. Então, um casal pode gerar de 1 a 10, a 12, a 15 filhos. Então, tudo vai se multiplicando nesse mundo energético de transformações. Então, o que move a água em direção à Terra é a energia elétrica. E o que move a Terra em direção à água é a energia magnética. A conexão das mecânicas celestes e terrestres produz vidas que se fragmentam, se multiplicam, se transformam, se movimentam, vibram sem cessar, certo? Então, o que move o homem em direção à mulher é a energia elétrica. Através de quê? Do pensamento, que é o que influencia para que esse se sinta motivado pela força da atração de quem? Da mulher, certo? Então, a mulher é movida pela energia magnética, é atuada na imaginação e acionado seu poder de atração. Os dois, inconscientemente, né, tanto o polo energético feminino como o polo energético masculino se atrai, certo? Sem nem saber por quê, né? Inconscientemente são envolvidos. Então tudo é um jogo energético, certo? Estão compreendendo? Vamos ver se a gente consegue compreender tudo isso, né? Que é um estudo assim bem interessante. Então o macho pensa na fêmea, a fêmea, né, atrai o macho, ou seja, pensa no macho. E o jogo de desejo e sedução começa às vezes em um olhar e só termina quando o homem, totalmente dominado por essa energia, né, energia elétrica, vai e fecunda ou penetra ou descarrega essa energia que na mulher, ou então
ele imagina, ele pensa, e aí ele termina energeticamente funcionando e ele tem que descarregar essa energia, né? Acontece esse descarrego de várias formas, tanto através do sexo como através da masturbação. Ele está descarregando energia, né? Mas como aqui nós estamos falando dos dois polos, né, do acasalamento, então vamos falar do sexo em si, do sexo entre o homem e a mulher, certo? Então, ele descarrega essa energia na mulher, vamos dizer, que com o corpo já totalmente preparado, né, o que é que acontece? Ela vai conceber essa energia. E aí, quando ela concebe, o que é que vai acontecendo? Essa energia já materializada, né, em uma forma microbiana, né, vamos dizer assim, essa energia já sendo ali já impulsionada, né, a se formar no corpo da mulher. Então o homem, na verdade, o sexo masculino é o canal onde essa energia que vem do campo invisível, do pensamento e da imaginação, né, possa ser levada a ser plantada, vamos dizer assim, a ser incubada, vamos dizer assim, a ser levada para o útero da mulher. E aí é quando a mulher engravida, passa aquele determinado tempo com aquela semente, né, com aquele micro-organismo em formação, embrião, né, e aí o embrião termina passando aquele determinado tempo e nasce, germina. Ou seja, o espermatozoide, que é a semente, o sêmen, vai sendo alimentada ali no útero, né, de todas as energias necessárias para que ele consiga concretizar essa forma, materializar essa forma. E aí, quando está no ponto certo, nasce, né? A mulher dá à luz. E aí é mais um que vai também passar pelo mesmo sistema. Nasce, vai crescer e vai se desenvolver até certo ponto, gerar, amadurecer e depois se exterminar, como tudo, né? Como tudo aqui nesse campo, nesse mundo. Então, resumindo, nós somos o que? Nós somos, tanto o homem como a mulher, tudo que representa o polo masculino e o polo feminino, ou a energia elétrica, a energia magnética, é ferramenta dessa natureza degenerada e deformada, certo? Então, vamos em frente aqui. Eu preparei esse estudo aqui, né, que eu venho estudando, estudo, e aí eu preparo tudo para passar aqui para vocês, para que a gente junto possa refletir, né, nisso aqui. Vale a pena salientar que é o meu entendimento, certo? E aí vocês vão amadurecendo esse entendimento e vão entendendo e estudando, não é isso? Então, isso ocorre tanto com os animais racionais ou irracionais, com tudo que a vida, né? Com tudo que existe, né? Existe essas conexões de energia para que se gere vida, certo? Ou seja, o macho está sempre representando o polo elétrico e a fêmea representando o polo magnético. Lembrando mais uma vez que a água é representada pelo macho, porque a essência da água
é masculina e a terra é representada pela mulher, pela fêmea, né? Ou seja, a essência feminina que engravida. Você pode ver, perceber, você pode notar que quando se planta uma sementinha na terra, ela dá um tempo ali, é como que a terra engravida e vai ali alimentando aquela semente e depois ela brota, né? Ela nasce depois de um tempo, ela dá a luz, ela germina aquela plantinha. E assim somos nós, mulheres, certo? Ela recebe a semente, né, que fica determinado tempo no útero, né, nós mulheres, vamos dizer, né, se nutrindo ali, aquela sementinha dentro, e quando passa aquele tempo, aquela semente, aquele embrião já chegou no ponto certo, e aí é germinado, é brotado, né, nasce, aparece no mundo, materializa-se. Então, na mulher ocorre o mesmo processo que ocorre com a terra, né? Fica um tempo incubado ali, se materializando, aquela força de vida, aquela forma, né? Aquela força de vida que já ganhou uma forma, até chegar o momento, né, de vir para o mundo também com a mesma função. Se nasce homem, vem com a função elétrica. Se nasce mulher, vem com a função magnética. Isso quer dizer que a natureza eletromagnética é quem está no comando de tudo aqui nesse universo. E que nós somos ferramentas dessa natureza. Somos máquinas programadas para nascer, crescer, gerar, mais máquinas orgânicas, né? E depois amadurecer e morrer. Daí a necessidade do ser humano ser racional, o ser real que somos, em essência, nos conhecer. Por quê? Porque o ser que somos está sofrendo há milênios nesse processo de degeneração e deformação. Inconsciente de si mesmo, sofrendo com essa mente, né, que nos aprisiona, e com esse corpo que está sempre sofrendo mutações, as mutações, até ficar sem utilidade, até se degenerar totalmente, até se deteriorar totalmente, né? Até ficar sem validade nenhuma e se findar, ou seja, se desmaterializar. Como já foi dito nos vídeos anteriores, estamos vivendo aqui sem saber de nada sobre nossa essência, sobre nós mesmos, sobre o nosso verdadeiro natural, que é de vida eterna. Vivendo aqui nesse mundo provisoriamente, né? Nascendo e morrendo, se materializando, se desmaterializando, descendo sempre de classe, porque desde que o ser se degenerou e se deformou, vem descendo de categoria, descendo de classe. Nossa categoria era de seres puros, limpos e perfeitos. E depois terminamos nessa categoria em que estamos, que é a categoria de animal racional. E aí, se não desenvolver o raciocínio, vai descer mais ainda a categoria, aliás, a classe, né? Vai descer mais ainda a classe e vai se tornar animal irracional. Porque vem perdendo energia racional, né, que se deforma, vem se degenerando e se deformando, que é a energia da origem, que está materializada em nós, animais racionais. Só uma minúscula centelha hoje, devido ter se degenerado tanto, né, em forma de máquina do raciocínio na nossa glândula pineal, certo? Enfim, podemos dizer que o ser está vivendo aqui inconsciente de si mesmo, como um animal racional, ou seja, como pensador, sofredor e mortal. Certo? E quem quer sair dessa situação deplorável, que eu sugiro, né, que conheça o livro, conheça a cultura racional,
que está contida no livro Universo em Desencanto, para conhecer profundamente sobre sua origem, sobre sua essência, seu verdadeiro ser, né, sua verdadeira natureza, e se libertar, né? Se libertar dessa prisão que é esse corpo e essa mente, né? Esse personagem que nós fazemos enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo de matéria. Gostaria de ressaltar que o sexo é como se fosse um ritual da natureza, que se empodera de suas ferramentas, ou seja, dos viventes, certo? Podemos afirmar categoricamente que o sexo, em sua essência, é uma necessidade da natureza se reproduzir nas diversas formas de vida, nesse processo de degeneração e deformação. Não é bem um pecado, ou o pecado original em si, não, né? Pecado é o que o animal racional, em seu estado inconsciente de ser, pensa e faz do sexo, certo? Devido a muitos conceitos e crenças errôneas sobre essa ação natural da própria natureza, que é o sexo, muitos de nós ainda se confundem e não vivem o ato sexual de uma forma plena e saudável, né? De uma forma pura, vamos dizer assim, sem deixar fluir plenamente essas energias. Porém, quanto mais ficamos conscientes, mais vamos nos conhecendo e nos liberando, né? E fazendo o nosso papel de uma forma responsável e consciente, certo? Esse tema é muito complexo e merece de nós uma atenção bem maior. Um estudo mais aprofundado, até desmistificar totalmente, para que a gente possa compreender essa questão e partir para outros temas, né, também de muita relevância. Então, meus amigos, nós temos que estudar muito, nós temos muito o que estudar, certo? E para isso, mais uma vez, eu te sugiro que você conheça o Universo em Desencanto, porque nesse livro aqui você vai encontrar as explicações detalhadamente para tudo. Aqui eu venho dando apenas algumas pinceladas, né? É apenas o meu singelo, vamos dizer assim, o meu simples, ainda muito pouco, né, entendimento com relação à verdade das verdades, certo? Então eu vou fazer uma leitura rápida aqui para você ter uma ideia do que é o Universo em Desencanto, né? Para você entender um pouco mais sobre essa riqueza, né, que é este livro, certo? Nós vamos fazer a leitura rápida. Vamos começar a falar sobre a formação dos bichos na Terra e sua degeneração. Na escrituração, ou seja, nesta escrituração aqui, né, é que os viventes vão ver porque nunca puderam saber como foram feitos, certo? Nós vivíamos aqui nesse mundo e ainda tem muita gente que vive aqui nesse mundo que só conhece uma mínima parte de si mesmo. Ou seja, só conhece aquilo que é visível, que é o corpo, né? E o que sente e o que pensa, muitas vezes sem nem observar esse outro lado fluídico, que é o lado do que se pensa e do que se sente, muitas vezes sem observar, e simplesmente tendo essa visão
né, só do corpo. E aí tem também aquilo que lhe dão quando nasce, ou seja, o nome, a profissão, a rua onde mora. Você só conhece você, nós, né, só conhecemos, né, nós, o vivente que ainda vive nesse mundo aqui sem conhecer cultura racional, sabe muito pouco de si, só sabe de si o supérfluo, ou seja, o superficial, mas o que é profundo de si mesmo não sabe nada, certo? Então, vamos continuar aqui, né? Os viventes vão ver porque nunca puderam saber como foram feitos, nem como o mundo foi feito, pois vieram passando por todas essas deformações, por toda essa degeneração, por todo esse processo de transformação indicadas aqui nesses degraus, né, que estão indicados, os degraus estão indicados aqui no livro Universo em Desencanto. Eis aí porque a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas. O porquê são bichos e o porquê nunca foram atendidos por ninguém. Por mais que chamem, por mais que clamem, porque não foi ninguém que vos fez assim, certo? Se assim são, é porque se fizeram assim e começaram a se fazer assim pelo princípio da degeneração, ou seja, quando o ser era puro, limpo e perfeito, ele começou nesse processo de degeneração e aí se deformou. E depois que ele se deformou, ele perdeu a consciência de quem ele era, do ser eterno que era, porque começou a viver uma vida provisória, uma vida passageira, uma vida temporária, certo? Está aí neste livro, ele quer dizer, né, de onde vieram, para onde vão, por meio da imunização racional, certo? Então, se o ser não fosse deformado, certo? Ele teria noção de quem ele era. Mas como ele se deformou, ele deixou, é como que ele perdeu toda a noção. E aí quando ele nasce aqui, ele nasce totalmente perdido, totalmente frágil. E imagine isso logo no início dos tempos, como o sofrimento foi grande, né? Porque você vê que um recém-nascido, ele nasce, quando ele chega ao mundo, ele vem assim, é aquela vida mais sem noção nenhuma. Ele vai ganhando um ego depois que ele chega, porque aqueles que já estão aqui, os pais, os responsáveis, a família, vai fazendo com que ele vá se vendo de acordo com aquilo que a própria família vai instruindo, né? Naturalmente a família vai lhe dar um nome, vai lhe dar os cuidados, vai ensinar a falar, ensinar a andar, e aí ele vai tomando uma forma, né? Cada vez vai crescendo. Quando ele é pequenininho, ele tem um formato, depois ele, alimentado pela própria natureza, né, se nutrindo, ele vai tomando outras formas, vai se desenvolvendo. Então tudo é um processo onde ele vai se desenvolve até certo ponto e depois ele vai entrando em decadência, né? Que vai ser quando o vivente, o ser humano, ele amadurece, e aí depois de maduro, o que é que acontece? Ele vai perdendo cada vez mais vida e vai se tornando
aquela pessoa já debilitada, e aí chega o final, né, o extermínio. Então tudo aqui nesse universo de matéria é assim. Então, e como é que esse progresso de degeneração acontece? Diz o racional superior: em eras passadas, a duração dos viventes era muito maior, certo? Mas por causa desse progresso da degeneração que vem imperando, né, vem caindo, vem diminuindo, e há bem pouco tempo aí, os viventes, os seres humanos, né, durava 300 anos, depois 200, e agora poucos chegam aos 100 anos, né? Dentro de pouco tempo não chegarão nem aos 50, né? Isso daqui para frente, vamos dizer daqui a 1000 anos, como que vai ser, né, esse processo de degeneração aqui na Terra. Então, meus amigos, eu sugiro que você estude, certo? Eu já me alonguei, já tem mais de 30 minutos de vídeo, e o que eu peço a você é que você se inscreva no meu canal e que você dê o seu like, para que esse canal possa também ser ampliado, mais pessoas possam ter acesso, né? E estudar junto conosco. Então, sugiro também, principalmente, que você adquira o livro Universo e Desencanto. E aí a gente vai estudando, né? Estudando no livro e estudando e fazendo as nossas reflexões, certo? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.